e vamos seguir a partir daí, então. Bom, a primeira conta aqui, gente, a questão 1, é uma questão mais simples. Lembrando que é da página 159, tá? Número 1, ele pede para a gente calcular aqui quem que é a derivada da função f de x, tal que f de x é igual a 4 cosseno de x. A ideia aqui, gente, basicamente, é utilizar aquela tabela de fórmula que eu passei para vocês. A derivada do cosseno, eu sei que por aquela tabela é o menos seno. O 4, como ele está multiplicando, ele continua multiplicando. Então, essa conta aqui ela é direta. Ó. F' de x igual, derivada do cosseno é o menos seno. Aqui eu poderia fazer direto fazendo duas parcelas. Eu optei por fazer em duas parcelas. Logo, a derivada aqui vai ser, no caso, menos 4 seno de x. É a conta mais simples possível essa. Só pegar e utilizar a tabela mesmo, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa? Não? Beleza, vamos seguir aqui. Aí tem o número 3, pessoal. O número 3 é a função g de v igual a 5v é cossecante de v. Aí, nesse caso aqui, eu acabo tendo uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu sou obrigado a utilizar a regra do produto. Tá? A regra do produto é o seguinte, ó, vamos colocar aqui no cantinho. Se eu tenho uma função h, que é um f que multiplica com g, então a derivada de h, que eu chamo de h', f'(g) mais g'(f). Tá? Deriva a primeira, multiplica pela segunda, deriva a segunda e multiplica pela primeira. Essa que é a derivada da função, a derivada, no caso, da função h, utilizando aqui a regra do produto. Se você fizer uma analogia aqui, pessoal, essa função 5v, vai ser a função f, e essa função aqui vai ser a função g. Uma coisa que eu percebi de alguns colegas, que pode ser dúvida de mais gente, essa função g que está aqui, gente, essa função g, não é a função g que está aqui. Na verdade, nessa conta aqui, eu estou utilizando o nome g tanto para esse pedacinho aqui, que é quando eu utilizo a regra do produto, quanto a função g original. Mas tem que ficar bem claro que essa g que está aqui não é essa g que está aqui. Alguém talvez não tinha percebido isso ainda? Alguém já tinha percebido isso, pessoal? Isso é muito sério, tá? Ó, essa G aqui e essa G que eu vou utilizar aqui não são as mesmas funções. Essa G é só essa cossecante aqui. Essa outra G é tudo isso aqui. Ou seja, eu utilizei o G tanto para nomear a função original, quanto para nomear esse pedacinho aqui só. Tá? Porque quando eu utilizo a fórmula aqui em cima, eu, por padrão, sempre coloco F que multiplica G. Então, fiquem atentos nisso, tá bom? Vamos lá, então vamos calcular essa derivada aqui agora. Essa derivada aqui, ó, vai ser quem? A derivada de 5v, como eu estou derivando em relação a v, é como se fosse um 5x, um 5y, a ideia é a mesma. Então, a derivada de 5v é só o 5. Eu derivo a primeira, vou multiplicar pela segunda. Agora, a derivada cossecante, se você utilizar aquela tabela que eu passei para vocês, a derivada cossecante é menos cossecante que multiplica cotangente. Vocês podem olhar lá. Então, a derivada cossecante é menos cossecante de v, que multiplica cotangente de v. Aí que multiplica, então, a primeira função, que nesse caso, a primeira função aqui é o 5v. Se a gente quiser colocar nome aqui nas funções, olha, esse 5 aqui vai ser a função f, isso aqui fica sendo a função g, esse pedacinho até aqui é a g', e esse pedacinho aqui, no caso, é a f, ó. F', g, g', f. Sem problema? Tranquilo aí? Beleza. O que dá para fazer aqui, pessoal, é dar uma ajustadazinha, quer ver? Aqui fica assim, fica 5 cossecante de v
Esse 5V pula aqui para frente. E a conta acaba aqui, gente. Termina aqui. Legal, não legal? Beleza, então vamos seguir aqui. Eu vou fazer com vocês agora, então... Professor, Pois não. Professor, Pois não, Vitor. pessoal, aí você colocou 5 vezes cossecante de V no G', no caso. Aí você colocou menos, não seria mais não, nesse caso? Não, a derivada da cossecante aqui é menos cossecante que multiplica a cotangente. A fórmula aqui tem um mais, eu concordo com você, Vitor. Entendi. Não, Aqui agora é que eu mais. entendi. Só que se você pegar usar a tabela, deixa eu ver se eu acho a tabela aqui de maneira rápida. Aqui. Não, entendi. Agora eu lembrei do que porque você fez mesmo. Ah, tá. Porque, na verdade, a derivada cossecante é menos cossecante que multiplica a cotangente. Aí, como tem uma fórmula, aparece o menos aqui. É porque no final acabou que eu não multipliquei por menos. Eu botei mais 5 V vezes menos cossecante. Então eu vou só ajustar o final aqui. Ah, tá. Cossecante e cotangente, né? É isso. Na hora que eu botei o 5, eu não botei no menos, não. Eu botei mais vezes o menos. Agora é só ajustar, beleza. Só ajustar aí. Tranquilo, então. Beleza. Bom, vamos seguir, então. Ô, professor, você pode fazer de novo, né? Desculpa, Guilherme, eu não consegui te entender o final da sua frase. Guilherme? Eu não consegui entender como que você fez essa parte. Tudo bem, eu te explico então. Primeiramente, você entendeu que essa função g e essa aqui não é a mesma? Não são as mesmas? Sim. Ó, essa função que está aqui e essa aqui não é a mesma, ok? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei e utilizei a fórmula que é a regra do produto. Ela deriva a primeira função e multiplica pela segunda. Se a minha primeira função é o 5v, a derivada de 5v é 5. Porque é como se fosse um x, como se fosse um y, a derivada vai ser sempre o número. Então, eu derivei a primeira, multipliquei pela segunda função, que era essa função aqui. Agora, por que esse menos aqui? Aqui é um mais, ó, aqui em cima. Pode ver que aqui tem um mais. Só que pela regra da derivada, a derivada cossecante é menos cossecante que multiplica a cotangente. Como tem esse menos aqui, que é da forma, esse mais aqui vai dar um menos. Aí que multiplica, no caso, a função f, que é o 5v. Ó. F'G, G'F. Então, essa parte que eu não estou entendendo. Você não consegue multiplicar o 5v pelo menos cossecante de v, não? Mas, sim, eu peguei o 5v e multipliquei, coloquei aqui na frente. Você não tem como pegar e juntar esse v com esse 5v, esse v com esse 5v aqui, não. Então, aí você não consegue cortar, não? Você não consegue cortar esse 5 positivo com esse 5 negativo, não? Você fala, esse aqui e esse aqui, ó, esses dois que eu estou apontando do Não, de baixo, de baixo. Esse aqui com esse aqui? É. Não, porque aqui o 5 está multiplicando a cossecante. E aqui o 5 está multiplicando o v cossecante de v cotangente. Como isso tem tudo uma multiplicação aqui, você não consegue cortar. Fosse 5 mais cossecante e 5 mais, fosse assim, separadinho, você poderia cortar. Mas como ele está multiplicando aqui, não pode cortar isso. Não sei se ficou claro para vocês. Quer ver? Deixa eu pegar um papel aqui para tentar fazer uma simulação. Suponha que eu tivesse o seguinte, em vez de ter o que eu tenho, suponha que eu tivesse aqui, então, 5, né? Mais cossecante de x, menos um 5, mais v, vezes cossecante, tal. Aí sim, daqui, eu poderia cortar esse 5 com esse aqui. Mas você pode perceber que, nesse caso, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele fica multiplicando. Você não pode cortar, não. Sim. Entendeu a diferença entre multiplicação e soma, no caso aqui? A soma, se fosse uma soma, poderia cortar. Sendo uma multiplicação, você não pode cortar, não. Beleza? Tranquila a ideia aí? Ô, professor, Pois não. no livro, a resposta está 5 cossecante de V vezes, entre parênteses, 1 menos V cotangente de V.
É porque deve ter colocado em evidências, entendeu? Certamente o livro ele deu uma ajustada aqui. Você pode perceber aqui o seguinte, ó, se você quiser ajustar tal qual está no livro, aqui eu tenho uma cossecante de V, aqui eu também tenho uma cossecante de V. Vou destacar com um lápis aqui. Ó. Eu tenho essa expressão aqui e tem essa expressão aqui. Logo, é um termo comum. Se é um termo comum, então eu posso colocar o 5 cossecante de V em evidências. Se eu coloco em evidências, essa expressão aqui por essa aqui, que é a mesma expressão, vai dar 1 aqui dentro. Essa expressão aqui, ó, o 5 está aqui. A cossecante está aqui. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar o V, que multiplica a cotangente. Acredito, é por isso aí que eu queria saber como é que tinha chegado. Beleza. Ah, tá. Na verdade, ele colocou o termo comum, que nesse caso foi a cossecante, de V em evidências. Não, agora entendi, ficou certo. Tranquilo. Eu queria saber como é que ele tinha chegado aí. Entendi. Pode falar, Guilherme. Mas esse 5V, no caso seria o F, ele não tem que multiplicar o G' todo, não? Mas ele está multiplicando. Aqui em cima, ó, esse cara aqui, você diz, é o F. Ele está multiplicando o G' todo. Você queria colocar, talvez... Porque ele parece... Pode concluir a sua frase. Eu acho que eu sei o que você tem dúvida, mas pode concluir. Porque ele parece que botou 5 vezes o consequente de V só. O cotangente não multiplicou, entendeu? Não, mas aqui está multiplicando assim. Quando você coloca uma multiplicação assim, fica implícito que esse 5V multiplica toda a expressão que está aqui. Ah, sim. Entendeu? Está multiplicando toda a expressão. Quer dizer, 5 vezes V vezes isso. Só tem uma diferençazinha aqui que você não pode confundir, que é o seguinte, ó. Se eu tivesse aqui, por exemplo, vou escrever aqui no meu rascunho aqui. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 5V, que multiplica a cossecante de V, que multiplica a cotangente de V. Essa conta aqui, ela é diferente de 5V cossecante de V vezes 5V cotangente de V. Você não poderia pegar e multiplicar. Se isso aqui de cima não é isso aqui de baixo. Então, você não pode colocar esse 5V de novo aqui, não. Você teria uma duplicidade aí. Entendeu, Guilherme? Isso ou não? Entendi. Só tem um detalhe. Agora, se você tivesse o seguinte, se fosse 5V, que multiplica cossecante de V mais cotangente de V, aí sim você poderia pegar e distribuir. Então, nesse caso aqui, são expressões iguais. Se fosse uma soma, você poderia separar assim. Sendo uma multiplicação, você não pode separar da maneira que você pensou, não. Certo? Essa ideia aí? Entendeu a diferença entre os dois? Entendi, professor. Obrigado. Nada, qualquer coisa, estou aqui. Vamos continuar então, pessoal. Vou fazer com vocês o número 5 agora. Continuando então, pessoal. O número 5 aqui é o seguinte. Vou colocar 5. Ele tem aqui para a gente um K de T. Igual a T menos T ao quadrado cosseno de T. Isso aqui, então. Percebam só, pessoal, nesse caso aqui, a conta é muito simples. Primeiramente, esse T que está aqui, a gente vai derivar ele separado dessa expressão que está aqui. Aqui não tem que aplicar a regra do produto, porque ele está sozinho. Aqui eu sou obrigado a aplicar a regra do produto. Então, vamos lá. Qual vai ser a história aí? Eu vou chamar, no caso, esse cara aqui de F e esse cara aqui de G. Então, se você perceber, ó, a derivada de T, sozinha aqui, que vou derivar separadamente, a derivada de T em relação a T é 1. É como se fosse um x. X em relação a x é 1, né? Então, sempre que o expoente for 1, a derivada vai ser o número que estiver na frente. Aqui, como não tem nada, fica intrínseco que tem o 1.
Menos. Aqui sim, eu sou obrigado a aplicar a regra do produto. Como é que vai ser essa regra do produto aqui? A derivada do t ao quadrado, pessoal, quanto que é? 2t. Derivei a primeira. Vou multiplicar pela segunda. Agora, a derivada do cosseno, quanto que é? É o menos seno. Que multiplica a primeira função, que é o t ao quadrado. Então, se a gente quiser colocar nomes aqui, ó, vamos lá. Essa aqui seria quem? A F', essa G. Esse pedaço aqui seria o G' e esse pedaço aqui seria o F. Por que o T fica separado? Tá. O T fica separado aqui porque tem uma subtração aqui. Então, como é subtração, eu sei que a derivada da subtração é a subtração das derivadas, ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, como ele está somando, quando ele estiver somando ou subtraindo, eu derivo ele separadamente, igual eu fiz aqui, e a outra parte que está multiplicando que eu aplico a regra do produto. Se aqui fosse o mais, João, também ficaria, no caso, apenas derivaria também separadamente, tal qual eu fiz aqui. Tranquilo? Aí, qualquer coisa, pergunta, senão eu repito de novo. Pessoal, dessa expressão aqui, dá para dar uma ajeitada aqui ainda. Eu vou ajeitar. Ó, esse menos com esse mais, ó, só um detalhe, esse menos que está aqui na frente, ele multiplica aqui e multiplica aqui também. Então, vai ficar uma conta um pouco mais compacta. Fica menos 2t, que multiplica cosseno de t. Esse menos com esse menos aqui dá mais. No caso, fica mais o quê? Esse t ao quadrado que está aqui, compensa pegar e jogar ele para frente, assim, ó. E a conta acaba aqui, gente. Legal? Tranquilo? Beleza. Qualquer coisa, entenderam, pessoal, essa conta aqui? Bom, vamos fazer a próxima, então. A próxima questão é a questão 7. Eu tenho f de θ igual a seno de θ sobre θ. Pessoal, nesse caso aqui, como eu tenho uma divisão, eu sou obrigado a usar a regra do quociente, então. Vamos lá. A regra do quociente, essa regrinha aqui. Se eu tenho f sobre g, então a derivada vai ser quem? Vai ser f', deriva a primeira, multiplica pela segunda, f' vezes g, menos a derivada de g, que é g', que multiplica a primeira, sobre a função g ao quadrado aqui. Tudo bem? Ó, f'g menos g'f. Tranquilo? Vamos lá. Aí, nesse caso aqui, quem é que vai ser cada coisa? A minha função f vai ser o seno. E a minha função g vai ser o θ. Só um detalhe, gente. Ó, aqui eu chamei de f e aqui eu tinha o f. Essa função f aqui não é a mesma f que está aqui em cima, tá? Eu usei o mesmo nome para funções diferentes. Então, só deixando bem claro que essa f aqui não é essa f aqui de cima, tá? Aí vamos lá. Se você olhar a fórmula, a derivada do seno é o cosseno. Derivei a primeira, vou multiplicar pela segunda. A segunda função é só o θ. Menos. Quem é a derivada do θ? A derivada do θ em relação a θ mesmo vai ser 1. Que multiplica a primeira função, que é o seno de t. Tudo isso aqui sobre o θ que está aqui embaixo, elevado ao quadrado. Aí eu vou ajustar isso aqui agora, dá para fazer pouca coisa. Esse 1 aqui, gente, ele pode ser suprimido. E esse θ aqui, ele pode ser jogado para frente. Assim, ó. Fica θ, cosseno de θ, menos seno de θ. Tudo isso sobre θ ao quadrado.
Sim ou não, pessoal, essa continha aqui? O que vocês acham? Professor, Pois não, Guilherme? dá para contar o teta de cima, que está o primeiro, com um teta de baixo, aí ficaria cosseno de teta menos seno de teta sobre teta? Não, a resposta é não. Eu não posso cortar porque aqui na frente eu não tenho teta. E aqui eu estou subtraindo. Eu só poderia cortar se fosse alguma coisa assim, quer ver? Se eu tivesse uma conta assim. Teta, cosseno de teta. Seno de teta, tudo multiplicando assim, sobre teta ao quadrado. Se fosse essa conta aqui, onde tivesse uma multiplicação, eu poderia fazer isso que você sugeriu, cortar esse teta ao quadrado com esse. Então fica cosseno de teta, seno de teta, sobre teta. Mas eu não posso fazer isso aqui porque aqui eu tenho uma subtração. Você entendeu? Posso fazer na multiplicação, mas não posso fazer na subtração. Então a resposta para o que você perguntou é não. Entendeu, Guilherme? Tranquilo? Mas esse teta não está multiplicando só o cosseno de teta? Sim. Mas o teta ao quadrado aqui de baixo, ele é o denominador de toda essa expressão aqui de cima. Ah, sim. Entendeu? Não é só desse pedacinho aqui, é de tudo. Então, por isso que não. Beleza? Entendeu isso? Ok. Ok? O Ariane, não tem problema se você deixasse um, tá? Pode deixar um sem problema nenhum. É desnecessário, mas não tem problema. Bom, vamos seguir aqui, gente. A próxima questão agora é a questão número 9. A questão número 9 tem assim, tem um g de t igual até ao cubo seno de t. Beleza, pessoal. Vocês podem perceber que aqui eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu sou obrigado a usar a regra do produto, tá? Já que tem multiplicação aqui. Então, como é que eu procedo? Eu chamo esse pedacinho aqui de f, esse pedacinho aqui de g, esse g não é esse g que está aqui, tá? Estou frisando bastante isso. E vou aplicar, então, a regra do produto agora. Como é que vai ficar? A derivada aqui do t ao cubo é 3t ao quadrado. Vamos lá. A derivada aqui do t ao cubo é 3t ao quadrado. Eu derivo a primeira, multiplico pela segunda função, que é o seno de t, mais a derivada do seno é o cosseno, que multiplica a primeira função, que é o t ao cubo. Então, olha, derivei a primeira, multipliquei pela segunda, derivei a segunda função, que é o seno, e multipliquei pela primeira, que é o t ao cubo. Se você quiser colocar nome nas funções, essa função aqui vai ser a f', essa aqui é a g, essa aqui a g' e essa aqui a f. O que dá para fazer então agora? O que dá para fazer agora, pessoal, é só dar uma ajustadinha aqui na frente. Eu posso pegar esse t ao cubo aqui, se eu quiser, e trazer ele aqui para frente. Então, eu vou escrever mais uma linha e vou parar. Então, fica 3t ao quadrado seno de t. T ao cubo traz para cá, fica t ao cubo, que multiplica cosseno de t. A conta acaba aí. Nesse caso, podia botar o x ao quadrado em evidência também, se quisesse. O t ao quadrado. T ao quadrado, sim, Vitor. Poderia sim, sem problema. Ou deixa assim, eu acredito que o livro deve ter colocado esse t ao quadrado aqui em evidências. É, porque eu também cheguei nessa com evidência, que o livro tinha colocado evidência. Sem problema, tranquilo. Aí fica a critério de cada um. Bom, gente, vamos fazer a próxima aqui, que é a número 11, então. Vamos lá. Questão 11. A questão 11 está assim. Tem o f de x igual a 2x cotangente de x cotangente de x mais x ao quadrado tangente de x. Tá? Aí, beleza. Temos essa continha aqui.
A ideia aqui, gente, é a seguinte. Você pode perceber que aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho também uma multiplicação. Então, onde eu tiver a multiplicação, eu vou usar a regra do produto. Só que tem uma soma aqui no meio. Então, na verdade, eu aplico a regra do produto nessa parte aqui e, separadamente, vou aplicar a regra do produto nessa parte aqui. Então, eu aplico a regra do produto duas vezes. Uma na primeira parte e uma na segunda parte aqui. Tá? É o trabalho que eu vou ter, vai ser esse. Então, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de F e isso aqui de G. E mesmo caso aqui, eu vou chamar esse pedacinho aqui de F e esse pedacinho aqui de G. E vou aplicar a regra do produto em cada caso, separadamente. Uma de cada vez. Então, por exemplo, aqui, quer ver? Aplicando primeiramente aqui. A derivada do 2x é 2. Derivei a primeira, vou multiplicar pela segunda função, que é a cotangente. Menos. Se você olhar a derivada da cotangente, é menos cossecante ao quadrado. É só você pegar e consultar aquela tabela que eu passei para vocês, e você vai verificar que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Aí aqui multiplica a primeira função, que é o 2x. Ou seja, nessa parte aqui, eu tenho que esse 2 é o F', aqui é o G, esse pedacinho aqui, ó, é o G', e esse pedacinho aqui é o F, F'G, G', F. Aí, pessoal, vou fazer a mesma coisa agora com a segunda parte, que eu não apliquei a fórmula ainda. Vou aplicar agora para cá. Ó, vai ficar um mais. Quem é a derivada do x ao quadrado? É 2x. Deriva a primeira, vou multiplicar pela segunda, que é a tangente. Agora, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Só você pegar e consultar aquela tabela que eu passei para vocês. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Que multiplica a primeira função, que é o x ao quadrado. Então, se eu agora seguir essa ideia aqui, ó, né, eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui uma setinha para poder associar. Isso aqui está derivado aqui. Tá? Se eu seguir essa definição aqui, você vai ter que esse 2x é o F', essa tangente é o G, essa secante ao quadrado, ó, é o G' e o x ao quadrado é a F. F'G, G', F. Tá? O que dá para fazer agora é colocar isso aqui tudo numa mesma linha. Ou seja, dá para escrever mais uma linha aqui, mas a gente não vai ter muito ganho para isso, não. Esse 2 vou deixar ele aqui, fica 2 cotangente de x. Esse 2x eu vou jogar ele para frente também. Agora, esse 2x já deixa ele aqui quieto no canto dele mesmo. E esse x ao quadrado aqui, pessoal, dá para trazer daqui para frente. A conta, então, é essa continha aqui. Eu não sei se no livro está essa resposta aqui. Provavelmente não. Provavelmente ele deve ter feito alguns algebrismos para deixar essa conta mais compacta. Não, tá isso aí mesmo. Está tudo assim mesmo? Então, o livro foi preguiçoso, tá? Daria para dar uma compactada aqui. Mas, enfim, vou deixar assim mesmo, então. Bom, gente, vamos fazer mais uma aqui. Depois a gente faz um intervalinho, que nós temos, daqui a pouco o nosso tempo acaba. Deixa eu fazer com vocês, então, a questão número 13 dessa sequência aqui. A questão número 13, ela assusta um pouco, mas tirando a estética dela, que não é muito bonita, o restante é uma questão fácil de fazer. Então, tem 1 menos cosseno de z sobre 1 mais cosseno de z. Essa continha aqui, gente. O que dá para fazer, então, agora? Primeiramente, como eu tenho uma divisão, eu sou obrigado a usar a regra do quociente.
Então, essa aqui vai ser a F. E essa aqui vai ser a G. Aí, usando aqui a regra do quociente, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter aqui a galinha de Z. Ela vai ser quem? Vamos lá, vamos derivar isso aqui. A derivada do 1 é 0. A derivada do cosseno, ela é o menos seno. Presta atenção, a derivada do cosseno é o menos seno. Então, fica menos seno de Z aqui. Quem quiser fazer direto o jogo de sinal, pode fazer. Eu derivei a primeira, vou multiplicar pela segunda função, que é essa função aqui. Menos, pela regra. A derivada de 1 é 0. A derivada do cosseno é o menos seno. E essa conta que ela vai multiplicar a primeira, que é essa que está aqui. Então, ela vai multiplicar quem? Ela vai multiplicar 1 menos cosseno de Z. Ó, derivei a primeira, que está aqui, multipliquei pela segunda. Derivei a segunda e multipliquei pela primeira. Tudo isso aqui sobre a segunda expressão, né, ao quadrado. No caso, quem que é a segunda função? 1 mais cosseno de Z, tudo elevado ao quadrado. Aí, o que vai dar para fazer aqui, pessoal? Vai dar para dar uma ajustada aqui. Por exemplo, se eu multiplicar aqui, ó, esse menos com esse menos fica mais. Esse zero aqui ele pode ser jogado fora. Então, fica seno vezes 1 vai dar seno mesmo. Ó, seno que multiplica 1 vai dar seno. Seno que multiplica cosseno vai dar mais, né? Seno de Z, cosseno de Z. Eu multipliquei, ó, esse seno pelo 1 e esse seno pelo cosseno. Agora, ó, esse menos com esse menos aqui fica mais. Então, vai sobrar seno positivo. Seno, que multiplica esse 1 aqui, vai dar seno de Z. Aqui, menos com menos volta a ser menos. Então, fica menos. Seno que multiplica cosseno dá seno de Z vezes cosseno de Z. Tudo isso aqui sobre 1 mais cosseno de Z ao quadrado. Professor, faz de novo essa parte que eu fiquei perdido. Faço sim. O que eu apliquei aqui foi a propriedade distributiva, quer dizer, todo mundo multiplicando entre C. Então, vamos com bastante calma. Vamos pegar essa primeira parte aqui. Esse menos com esse menos vai dar mais. Aí vai sobrar só o seno. Então, olha só. Seno. Você consegue enxergar bem aí, o Guilherme? Sim, professor. Beleza, então. Olha só. Esse seno aqui, que multiplica esse 1 que está aqui, vai dar um seno que eu coloquei aqui embaixo. Seno vezes 1 vai dar seno mesmo. Seno, que multiplica esse cosseno que está aqui, vai dar o quê? Seno vezes cosseno. Certo? Uhum. Beleza. Agora vamos passar para a segunda parte aqui. Ó. Se você olhar, esse menos que está aqui, com esse outro menos aqui, ele vai dar mais. Então, esse seno aqui, ele fica positivo. Então, esse seno que multiplica 1, vai dar um seno que eu coloquei aqui embaixo. E agora, esse seno que multiplica o cosseno, vai dar seno cosseno, que eu coloquei aqui. Ah, entendi. Entendeu? Obrigado. Nada. Aí, o que dá para fazer aqui, pessoal? Dá para cortar essa expressão que é positiva com essa aqui que é negativa. Além do mais, se eu juntar aqui, ó, seno mais seno, como os dois são iguais, eu posso juntar esse seno com esse aqui e colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui para ter espaço para caber nessa folha. Seno mais seno vai dar 2 seno de Z. Perceberam? Ó, esse eu juntei com esse aqui, deu 2 seno de Z. Tudo isso sobre, no caso, 1 mais cosseno de Z elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado assim. Não sei se ficou claro aqui para vocês, pessoal, essa conta. No final, eu cortei essa parte com essa, tá certo? Então, olha só. Entendeu aí, Guilherme? Tranquilo? Professor, Oi. o senhor pode me explicar por que ficou negativo? Você fala aqui?
É, Ó, menos com menos dá o quê? Dá dá mais. 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 Com menos vai ficar menos. Entendi, obrigado. Né? Gente, eu vou encerrar agora, tá? Que vai acabar o tempo. Então, daqui a 5 minutos, 2h15, a gente pega e retorna, tá bom? 2h15. Deixa eu só.